Olá, estamos aqui novamente. Eu sou a professora Josi Davidson, da Easy de Treinamento, e hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante e que eu sei que traz muita confusão para as pessoas, que é sobre a avaliação dos desfechos clínicos, odds ratio, risco relativo, número necessário para tratar. Então, todas essas coisas nós vamos tratar nesse momento. Então, quando nós falamos de medidas de desfecho, em que nós queremos comparar um grupo controle em relação ao grupo experimental e ver a eficácia terapêutica ou preventiva de alguma ação, nós primeiro precisamos saber qual tipo de desfecho que nós estamos analisando. Nós temos desfechos que são categóricos, em que nós observamos o número de eventos ocorridos no grupo controle ou no grupo experimental, como, por exemplo, óbito ou cura total. Então, qual o número de pacientes do grupo experimental que foi a óbito, qual foi do grupo controle que foi a óbito. Ou você pode ter medidas contínuas em que você fez algum tipo de análise em que você usou, por exemplo, uma escala, perda de peso, ou alteração de exames laboratoriais, ou alguma coisa nesse sentido. Então, você vai avaliar a diferença de médias entre os grupos. E, junto a isso, nós avaliamos o tamanho de efeito da terapêutica que é utilizada. Então, dentro dos dados categóricos, a gente consegue trabalhar especificamente com o risco relativo, a redução de risco relativo, eficácia terapêutica e número necessário para tratar. Hoje nós vamos discutir exclusivamente os dados categóricos e como é que nós analisamos esses dados. Então, o que significa o risco relativo? O risco relativo é sempre a relação entre os expostos em relação aos não expostos, ou seja, os pacientes que foram expostos àquela terapia que você propôs como experimental, em relação àqueles que não receberam ou receberam a terapia padrão, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo, se nós falarmos de 100 pacientes em cada grupo, então nós temos 200 pacientes que foram randomizados, e no grupo experimental, por exemplo, nós tivemos 10 óbitos e 90 pacientes sobreviveram. No grupo controle, nós tivemos 30 óbitos e 70 pacientes faleceram. Então, nessa situação aqui, o que nós temos é que quando você faz o número, a porcentagem, então a proporção de pacientes que foram a óbito no grupo exposto à terapêutica nova, que é o grupo experimental, foi de 0,1, então a proporção, nós tivemos 10% de óbito contra 30% de óbito no grupo controle. Quando nós fazemos essa relação, nós temos então um risco relativo de 0,33. Ok? Então, é dessa forma que se calcula o risco relativo, contando, então, é uma contagem simples do número dos eventos que você estava buscando como desfecho. Mas, para nós analisarmos a forma de você analisar esse desfecho, nós avaliamos pela redução do risco relativo. Então, como isso é feito? Então, a análise de redução do risco relativo, sempre como nós falamos aqui, quando você avalia o grupo experimental, sempre em relação ao grupo controle. Se nós estamos falando de uma relação entre os dois grupos, se a proporção, por exemplo, de óbito no grupo experimental foi exatamente a mesma do grupo controle, esse valor, então, que nós teremos vai ser 1, ou seja, não existe nenhuma diferença de terapia entre o grupo que recebeu a terapêutica nova e a que recebeu a terapia padrão. Quando você tem valores acima de 1, isso significa que teve mais óbitos no grupo experimental do que no grupo controle, ou seja, nós tivemos mais problemas, aumentou o denominador, o numerador, e isso fez com que os valores ficassem acima. Ou seja, você teve
2,3, né, como no exemplo aqui, então você tem um risco aumentado de 2,3 vezes no grupo experimental em relação ao grupo controle. Mas, em contrapartida, quando você tem valores menores do que o do grupo experimental, do grupo experimental, então você tem um numerador que é pequeno com um denominador grande. Isso significa, então, o número vai sempre dar 0, alguma coisa. Isso mostra que existe uma redução de risco, ou seja, eu tenho um fator protetor com a nova terapêutica que eu estou aqui nesse caso, eu estou propondo, né? E como é que nós fazemos essa avaliação? Para você avaliar isso em porcentagem, nós sempre pegamos o valor que é 1 menos o risco. Isso, então, avalia qual é o fator protetor. Então, quantos por cento eu protegi esse paciente? No caso, se nós pegarmos lá o valor de 0,33, você fizer 1 menos 0,33, vai estar 0,667, o que significa uma redução de quase 67% do risco de óbito para o grupo experimental. Então, é dessa forma que nós interpretamos. Toda vez que o número é maior, nós falamos em vezes. Quantas vezes mais, né? Ou seria 230% a mais, né? Aqui a gente acaba falando em 2,3 vezes aumenta o risco. E quando nós falamos de redução de risco, é sempre 1 menos o valor que foi dado no risco relativo, ok? Quando nós falamos, uma outra forma que também é muito utilizada é a questão da eficácia terapêutica, em que aí nós temos, nós falamos de uma outra forma, uma conta um pouquinho diferente, mas que acaba dando muito parecido os valores do que acontece dos pacientes aqui, que a eficácia terapêutica, você pega a proporção de falha terapêutica no grupo controle, menos a falha terapêutica no grupo experimental. Então, a gente aqui, nesse caso, considera a falha terapêutica como o óbito, né? Então, toda vez que eu tenho óbito, eu tive uma falha terapêutica. Então, da mesma forma, eu tive 10% de falha terapêutica no grupo experimental e 30% no grupo controle. Isso vai dar muito parecido com o que nós falamos da redução de risco. Então, nós utilizamos essa situação quando nós estamos procurando falar de eficácia terapêutica. Então, não se fala em risco relativo, a gente fala de eficácia terapêutica sempre quando eu tenho valores benéficos daquela situação experimental que eu estou propondo. Então, essa é uma outra forma de análise também. E como acontece o número necessário para tratar? O número necessário para tratar, ele sempre vai fazer a avaliação de sucesso terapêutico entre os grupos. Então, eu vou pegar o inverso do sucesso terapêutico de um grupo em relação ao outro. Então, eu vou pegar, vai ficar 1 dividido pela proporção de sucesso terapêutico no grupo exposto. Lembra que nós tivemos só 10% de morte, de óbito no grupo experimental, então o sucesso terapêutico foi de 90% contra 70% do grupo controle. Isso mostra, então, que foram necessários o NTT, então, o número necessário para tratar foi de 5. Como é que nós interpretamos isso? O número necessário para tratar, ele representa quantos pacientes eu preciso tratar para conseguir curar um paciente. Então, quanto mais próximo esse número necessário para tratar for de 1, melhor é a terapêutica, porque vai mostrar que o tratamento é muito eficaz. Mas o que a gente, nesse caso aqui, 5 é excelente. Valores abaixo de 10 já são consideradas terapêuticas bastante interessantes. Então, dessa forma, essa é a forma do cálculo do número necessário para tratar. Então, essa é uma forma de avaliar o quão eficaz é a terapêutica, o quanto que você precisa investir
para poder conseguir tratar. Então, isso acaba avaliando, de uma certa forma, o tamanho de efeito que a terapêutica traz com aquele produto novo ou aquela terapêutica nova que você está propondo. Então, esses são algumas coisas aqui que nós estamos trazendo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam lá nossos canais. Tiver alguma dúvida, é só escrever para a gente e fique de olho que nós estamos sempre aí com novos cursos, com novos vídeos explicando algumas coisas interessantes sobre estatística, sobre metodologia, sobre pesquisa clínica, ok? Vejo vocês até mais. Tchau, tchau.